E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa quinta aula do curso de microbiologia, vamos dar seguimento às aulas de microscopia. Nessa aula a gente vai falar da microscopia de campo escuro. Então, especificamente, a gente vai falar dos conceitos gerais que envolvem o uso da microscopia de campo escuro, mostrar como essa microscopia ela funciona e, obviamente, fazer um paralelo das diferenças da microscopia óptica comum e mostrar, por fim, quais as aplicações da microscopia de campo escuro. Uma aula bem rapidinha, beleza? Então vamos começar aqui mostrando o seguinte. Para a gente fazer a visualização de qualquer micro-organismo que seja, nós precisamos de ferramentas que aumentem a capacidade de resolução daquele micro-organismo, que são os microscópios. No caso anterior, no vídeo anterior que nós observamos, nós estudamos o microscópio óptico comum, que nós coramos uma amostra e utilizamos um feixe de luz que é ampliado em direção à amostra e passa por uma série de lentes até chegar aos nossos olhos. Então a resolução daquela imagem fica ampliada. Só que, no caso do microscópio óptico comum, nós temos alguns problemas. Por exemplo, muitas vezes, algumas amostras podem sofrer uma distorção de coloração. Ele não colore muito bem e quando a luz incide naquela coloração, nós não conseguimos enxergar a amostra com uma certa quantidade de detalhes. E, obviamente, isso acarreta na dificuldade de visualização da amostra. Também existem amostras que até coram bem, mas por terem estruturas extremamente diferentes do que normalmente se observa no microscópio óptico comum, no caso, por exemplo, de espiroquetas, nós não conseguimos enxergar com tanta nitidez aquela amostra. Portanto, para determinadas condições de visualização das estruturas da amostra, é necessária apenas a reflexão da luz emitida pela mesma, ou seja, a luz emite na amostra e reflete. Todo o entorno, que é o fundo, não tem reflexão de luz, ele fica escuro. Isso facilita muito a visualização. E isso é obtido utilizando um microscópio de campo escuro, que permite apenas a passagem de luz refletida pela amostra para a lente objetiva. Então, a princípio, no microscópio óptico comum, a luz ela reflete na amostra e, obviamente, o fundo também tem a passagem de luz e aí a gente enxerga o fundo esbranquiçado. No caso do microscópio de campo escuro, apenas a luz que é refletida pela amostra é observada. Todo o fundo fica com uma imagem escurecida. E, obviamente, isso nos permite enxergar a amostra com uma maior quantidade de detalhes. Muitas amostras apenas podem ser visualizadas com uma grande quantidade de detalhes na microscopia de campo escuro. E para a gente entender o mecanismo de funcionamento, primeiro de tudo a gente tem que dar uma olhada nos principais componentes que compõem aí o microscópio óptico de campo escuro, que é quase os mesmos que compõem o microscópio óptico comum. Então nós temos uma fonte de iluminação, que é o iluminador, uma lente condensadora, lentes objetivas e lentes oculares. A principal diferença em relação a um microscópio óptico comum é a presença de um disco opaco que fica próximo ao condensador. E isso permite que nós apenas visualizemos a amostra que sofreu a reflexão da luz. Então vamos entender aí como funciona o microscópio óptico de campo escuro fazendo um quadro comparativo. Então vamos colocar aqui as lentes de ambos os microscópios, certo? Do lado esquerdo nós temos do microscópio óptico comum e do lado direito de campo escuro. E nós temos aqui as diferentes partes dos microscópios, que é a fonte de luz, aqui representada em amarelo, essa intersecção aqui, que é a região onde está a amostra, e obviamente aqui o olho do observador que está vendo essa amostra. E aqui as demais são as lentes que compõem os microscópios, tanto um como o outro possuem a lente condensadora, objetiva e ocular. Bom, quando nós observamos em um microscópio óptico comum, a nossa fonte de luz ela vai passar totalmente por um condensador e vai atingir a nossa amostra. E aí nós vamos ter aqui as reflexões da luz, passando por outras lentes até chegar aos nossos olhos. Veja que toda a fonte de luz atravessou a nossa amostra. Agora, no caso do microscópio óptico de campo escuro, o que acontece? Um pouco antes do condensador, nós temos aqui um disco opaco que não permite que
toda a luz emitida seja passada para o condensador. Apenas uma pequena fração da luz passa através do condensador. E ele é ajustado de modo a atingir especificamente a nossa amostra. Todas a demais luz que for passar através desse ponto, ela é desviada e não atinge a objetiva. Então a luz ela não é refletida aqui para o objetivo, de modo que somente a luz que atingiu a amostra consiga chegar até os nossos olhos. E aí a gente consegue observar a amostra com uma quantidade de detalhes muito maior. Dá uma olhada aqui. Essa figura é uma figura de um cristal obtida através do microscópio óptico comum. Veja que nós temos uma certa quantidade de detalhes que a gente consegue observar aqui nesses cristais, né? Eles têm quase que um formato piramidal. Mas, se nós observarmos esses cristais, obviamente não são esses, mas cristais semelhantes no microscópio óptico de campo escuro, olha só a diferença. Veja que nós conseguimos observar uma quantidade muito maior de detalhes. Veja que o fundo, a luz, ela não passa através do fundo. Ela é refletida para fora das lentes e aí a gente não consegue observar o fundo, ele fica com uma coloração escura. Apenas as nossas amostras que estão aqui conseguem captar a luz e refletir ela para a próxima lente. Então veja que, na condição que a gente observa aqui, as diferenças de contraste e qualidade de visualização da imagem é muito maior. Então veja, para a gente visualizar essas figuras, essas imagens que não são passíveis de serem coradas ou são pouco coradas, o microscópio de campo escuro ele é uma alternativa muito boa. Então, obviamente, a gente falando aí das aplicações, as principais aplicações são a visualização de amostras pouco coradas, que eu falei para vocês anteriormente, detecção de espiroquetas delgadas. Muitas vezes, para a gente detectar a sífilis em amostras biológicas, nós utilizamos o microscópio óptico de campo escuro. Elas são muito difíceis de serem coradas e para ser observado no microscópio óptico comum fica muito difícil. Então, utiliza-se o microscópio de campo escuro. E também nós conseguimos detalhar mais estruturas em relação a amostras que são pouco coradas quando nós utilizamos o microscópio óptico comum. Você viu aí na figura anterior que nós conseguimos observar muito mais detalhes dos cristais que foram visualizados através do microscópio óptico de campo escuro. Então, certas ocasiões, permite o uso do microscópio óptico de campo escuro para observação de muito mais detalhes da amostra. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Essa foi a referência clássica que eu utilizei para essa aula. Uma aula bem rapidinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais os senhores fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá do grupo e da página no Facebook. Todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.